Boa noite. É mais um privilégio estar aqui mais uma vez com vocês, falando através deste canal. Aliás, este canal é uma bênção. Não precisamos sair de casa, nos arriscar. Estamos lá no conforto do nosso lar e podemos ouvir a palavra de Deus. É uma bênção. Nós temos que ser gratos a Deus por isso também, pela tecnologia, pela medicina, pelos cientistas, por aqueles que estão se esforçando em nos trazer um conforto e um bem maior. Eu vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesta noite, porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas. O Senhor fez os céus e a terra, e a cada um de nós. Te louvamos porque o Senhor nos ama acima de todas as coisas, mesmo sendo tão pecadores e não temos nenhum merecimento. Te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra chega até nós e ela preenche o vazio do nosso coração e o Teu Espírito Santo nos dirige em todas as coisas. Te louvamos porque temos a Tua palavra nas nossas mãos e podemos carregá-la na nossa mente e no nosso coração. Eu peço nesta noite que essa palavra venha, Senhor, de encontro às necessidades de cada um que está ouvindo. Que ela venha trazer uma direção, que ela seja relevante, Pai. Que ela possa cumprir o propósito para o qual foi determinada. Oro pela minha vida, para que tudo que saia da minha boca venha de Ti, Pai. Abençoe este momento, Pai. Que a Tua bênção esteja sobre cada um que está nos ouvindo. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tema da mensagem, por que reclamas? Olha só, eu subo aqui e já começo a pensar, nossa, como está calor. Eu estou suando, o ar-condicionado não está resolvendo esse problema. Eu venho para a casa de Deus e pegamos um trânsito grande, e choveu, e tem árvores que caíram, semáforos não estão funcionando. E eu vou ao supermercado, e os preços das coisas estão altíssimos. E na minha casa chega boletos, IPTU, IPVA. E eu tenho que resolver tantas coisas. Estamos cansados. Eu estou cansada. Estou cansada de usar máscara. Você não está? Estou cansada de tantos protocolos. Você não está? Eu estou. Mas são necessários, tá? Não deixa de usar, não. Use máscara. Se puder, fique em casa. Não transmita, não seja portador de um vírus que pode matar outras pessoas. Porque quando nós fugimos desses protocolos, é o que nós nos tornamos, portadores. Compartilhamos. Hoje essa palavra compartilhar, ela é tão usada, e as pessoas não estão pensando que elas estão compartilhando uma coisa muito ruim, uma coisa que pode matar o nosso amigo, o nosso pai, a nossa mãe. Então, se você puder, fique em casa, como você está hoje, ouvindo esta mensagem. Por que reclama, ó Jacó? Isaías 40, 27. E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Às vezes estamos assim. Estamos tão embaraçados, tão cansados, tão preocupados, e dizemos assim, o Senhor não se interessa pela minha situação. Tantas coisas para Deus resolver, não é? Quem sou eu? Acha que Deus está olhando para a minha causa? O meu Deus não considera a minha causa? Por que reclama, ó Jacó? Por que reclama? E por que se queixa, ó Israel? Jesus, ele nasceu no tempo que ele tinha que nascer. Né? Todas as pessoas perguntam, nossa, mas tem todo um Velho Testamento.
tem toda uma quantidade de anos. Por que Jesus não veio antes? Por que Jesus não veio depois? Jesus nasceu no tempo que ele tinha que nascer. E o tempo que Jesus nasceu, nós reclamamos desse tempo. Achamos que estamos vivendo o fim dos tempos. Achamos que o Apocalipse está próximo. Pode ser que esteja. Se o Apocalipse geral não estiver próximo, a minha vida e a sua vida, a qualquer momento, pode se encerrar e pode ser um apocalipse pessoal. Então, não fique achando que você não vai viver isso. Todos nós vamos viver, vamos passar pela morte, e será um apocalipse pessoal. Tem jeito. Na época que Jesus nasceu durante o reinado de Herodes, o Grande. E esse Herodes, ele era um monarca, um rei, e ele se achava o poderoso da terra, como todos naquela época, quando adquiriam poder, achavam que tinham poder sobre outras pessoas, sobre vidas, o poder de vida ou morte. E nós reclamamos desse tempo que nós vivemos, e reclamamos porque morreu milhares de pessoas por causa desse vírus, e reclamamos porque somos assaltados, e reclamamos de tudo que nós vivemos. Mas eu vou falar para vocês que, naquele tempo, o povo estava vivendo uma situação talvez muito pior do que a nossa, porque eles também pagavam altos tributos. Eles eram oprimidos por Roma. Eles viviam sobre uma vigilância e debaixo de uma liderança cruel. Você sabe o que esse Herodes fez quando ele ouviu falar que nasceria um rei, que seria o rei dos reis, o rei de Israel, o grande rei, o Messias? Sabe o que ele fez? Herodes perseguiu Jesus desde a infância, causando grande dor e tristeza. Em Mateus 2,16, você pode ver isso. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos. Todos. Não era 1.000, 2.000, 3.000, 1 milhão. Todos. Todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém. Você já imaginou uma coisa dessas? Você já imaginou se o presidente hoje declara: olha, matem todos os meninos abaixo de 2 anos? O que causaria isso? Com a tristeza, o desespero, o sentimento de morte que viria sobre uma nação. Como você se sentiria? Você não reclamaria? Você não diria: este rei está louco? Olha o que ele está fazendo. Está matando os nossos meninos. Você não faria isso? Mas, naquele momento, se cumpriu o que fora dito por Jeremias, através dessa situação que o povo ia viver. Mateus 2,18. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos. Choro e grande lamentação. Choro e grande reclamação. O que é isso? Se estamos reclamando, alguma coisa está acontecendo. É Raquel que chora para os seus filhos. É Israel que chora pelos seus meninos abaixo de 2 anos de idade. Que coisa triste. Que coisa triste. E nós estamos aqui reclamando porque demoramos 5 minutos a mais para chegar na igreja. E eu estou aqui reclamando porque eu estou sentindo calor. Estava, não estou mais. Que coisa triste. No meio disso tudo que Jeremias falou, havia uma profecia. Então, nós vimos assim que esse povo estava cansado, esse povo estava oprimido, esse povo estava reclamando, este povo estava lamentando.
esse povo estava assim carregando um fardo, um peso de escravidão. Não é como às vezes nós nos sentimos? Nós nos sentimos assim? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Todos nós temos uma causa. E às vezes esta causa nos cansa. Nos cansa. E às vezes é uma coisa pequena. Mas essa causa nos cansa. E havia uma profecia. Em Isaías 9, 1, 2. Havia uma profecia. Essa profecia, ela continua. No meio de todo esse caos que nós estamos vivendo. Porque estamos vivendo um caos. As notícias são de morte todos os dias. As notícias são de violência todos os dias. As notícias são de que a escassez ela vai piorar. Isaías 9, 1, 2. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra. Que terra? A terra da tristeza, da morte, da enfermidade, da insegurança, da escassez, do desemprego, da escravidão. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra e da morte, raiou uma luz. É sobre essa luz que eu quero falar para vocês hoje. Porque no meio disso tudo que nós vivemos, todos os dias, raia uma luz, uma esperança. E é nela que nós temos que nos apegar, na luz, na esperança. Nós não podemos ficar olhando para as trevas, nós não podemos ficar olhando para os problemas, nós não podemos ficar reclamando. Jesus foi enviado, Jesus o Messias, e ele foi guardado daquele Herodes, porque havia um propósito. Havia um propósito. Outro dia, nosso diácono Luciano pregou sobre propósito. E havia um propósito. E no meio daquilo tudo, Jesus foi guardado. E ele foi guardado para a salvação da nossa alma e para fazer o bem. Porque Jesus veio? Jesus veio para fazer o mal. Jesus veio para trazer ruína. Jesus veio para que você reclamasse mais. Jesus veio para um bem, mas não somente um bem pessoal, um bem para que eu viva bem, que eu tenha um conforto, que eu seja curado, que eu tenha saúde. Jesus veio para um bem absoluto, um bem total, absoluto. Deus pega um homem e faz dele um ser celestial que vai morar nos céus, salva a sua alma, perdoa os seus pecados, transforma a sua vida. Deus faz um bem absoluto. Mateus 4, 23. O que Jesus fazia? No meio de todo aquele caos, aqueles romanos, para lá e para cá, controlando o povo, aquelas lanças, aquelas espadas, aqueles tributos, aquela opressão, aquelas reclamações, aquelas doenças, aquela tristeza, porque você começa a ler, você vê, eles tinham doenças, lepras, perturbações, opressões. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino. Pregando as boas novas. Gente, esse é o nosso foco. Tem muita gente que chega para o pecador e fala assim, olha, você vai para o inferno, logo de cara. Coitada da pessoa, em vez de ela apresentar Jesus, ela já apresenta o inferno para a pessoa. Olha, você está condenado. Olha o que você está fazendo. Em vez de apresentar Jesus, as boas novas do reino,
Em vez de falar da pessoa de Jesus, que é o bem absoluto, já começa a jogar a pessoa lá no mármore do inferno. O que é isso? Pregando as boas novas do reino. E curando todas as enfermidades. Curando todas as enfermidades. Hoje nós estamos vivendo um tempo de crise na saúde, né? Crise porque estamos enfrentando algo que nunca enfrentamos. Isso tem causado doenças e doenças que têm levado à sepultura. Jesus tem poder para curar todas. Não diz aqui que Jesus tem poder para curar essa, aquela, essa não, todas. Todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então, Jesus tem poder para salvar a tua alma, mas Jesus tem poder para curar as tuas enfermidades. Aquelas enfermidades que estão, às vezes, ocultas na alma, no coração, os traumas, na memória, aquilo que te impede de caminhar, sabe, uma coisa que você acha que você é incapacitado. Isso é uma doença. Em Jesus, nós somos capacitados. Em Jesus. Essa notícia de que esse Jesus estava curando, que esse Jesus estava fazendo, que esse Jesus era bom, que esse Jesus trazia boas novas, né? Imagina o burburinho que isso causou, né? Se tivesse o Instagram lá, o Facebook, como é que seriam os stories? A notícia sobre o ministério de Jesus se espalhou, irritando religiosos e reis. Mateus 4, 24, você pode ver isso. Eu vou achar aqui para você. Aqui. Mateus 4, 24. Notícias, stories, sobre ele se espalharam por toda a Síria. E o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos. E ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindos da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Certo, eles, né? Se tem alguém que pode resolver a minha situação, você não iria? Você não iria correndo até lá? E Jesus tinha esse dom. É algo que ele transmitiu para nós também, porque nós temos que refletir Jesus. Quando ele foi, ele deixou isso para nós, esse dom, essa capacidade de orar pelas pessoas, de transmitir as boas novas do reino, de libertar, de trazer uma palavra de conforto, de alegria, uma palavra que levante a pessoa, não uma palavra que derrube a pessoa. E Jesus chegou um momento que ele vai até aquele monte, e as multidões o estavam seguindo. Em Mateus capítulo 5, do 1 ao 16, ele fala, ele ensina. O que ele ensinava? O que Jesus ensinava? O que Jesus ensina? O que Jesus nos ensina hoje? Porque isso é luz para o nosso caminho, isso é a grande luz que podemos sobre ela caminhar, são os ensinamentos de Jesus. O que Jesus nos ensina? Em Mateus 5:3, eu vou pegar aqui já, aqui. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus, ele está dizendo que ele tem um reino preparado para nós. Ele nos dá um lar eterno. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Jesus, ele enxuga as nossas lágrimas. Ele nos traz consolação. Ele nos traz um alívio para as nossas reclamações.
Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Jesus nos dá uma herança. Jesus tem uma herança preparada para nós. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Jesus nos dá justiça. Jesus, ele cuida das nossas causas. Será que Deus não está olhando para a minha causa? Ele está. Jesus cuida das nossas causas. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Jesus, as misericórdias do Senhor não têm fim. Você sabe que eu me apego muito a essa palavra, as misericórdias do Senhor não têm fim. Porque é pela sua infinita misericórdia que eu estou aqui. É pela infinita misericórdia que você está ouvindo esta palavra. Porque não há nenhum valor em nós para que nós merecêssemos. É por misericórdia, por amor. Jesus, ele nos dá misericórdia. Obteremos misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Eu até respiro, verão a Deus, ver a face de Deus. Muitos queriam, na Bíblia, ver a Deus. E Ele nos dá essa possibilidade. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Gente, você sabe o que é ser filho de Deus? Compartilhar da glória de Deus. Quem é filho tem herança. Quem é filho é tratado de outra maneira. Não adianta. Os meus filhos, eu os abraço. Os meus filhos, eu os protejo. Os meus filhos, eu os defendo. Os meus filhos, eu os amo. Os meus filhos, eu quero o melhor para eles. Os meus filhos, eu não sou capaz de fazer nada para prejudicar os meus filhos. E você pode se tornar filho de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus nos dá a vitória e Ele compartilha o seu reino conosco. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ensinamentos. O que Jesus ensinava? Jesus ensinava essas coisas. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra você. Jesus tem recompensa pela nossa perseverança. Ele diz que seremos bem-aventurados. Como é que você crê nisso? Você crê que a sua perseverança é uma bem-aventurança? Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de você. Jesus, ele, nesse versículo 11 e 12, ele nos incumbe de uma postura. Bem-aventurados vocês serão quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem toda a calúnia contra você. Se você tem uma postura de cristão, e essa postura de cristão incomoda outras pessoas, porque às vezes incomodamos, o mundo ele anda na contramão daquilo que Jesus pregou. Jesus é amor, o mundo não prega o amor. Jesus é justiça, o mundo anda muito longe, o mundo passa distante da justiça. E nós cristãos temos que ter essa marca nas nossas vidas. O amor, a justiça. Jesus é paz. Paz. Que palavrinha doce que nós buscamos. Paz. O que você quer? Eu quero paz. Porque eu estou vivendo em tormento, porque eu estou embaraçado, porque a minha vida é um caos, estamos vivendo no caos. O que nós queremos? Queremos paz.
você tem que ter a paz dentro de você. Jesus falou assim, olha, a minha paz eu vos dou. Você tem que ser a paz. Jesus, ele cumpre, daí as pessoas falam, ai, mas Jesus, a gente tudo isso, mas a gente tinha que cumprir a lei. A gente tinha que cumprir a lei. Que lei? Quando Jesus fala, olha, eu vim para cumprir a lei, ele não está dizendo que é aquela lei romana, aquela lei que imperava, que hoje talvez fosse a nossa Constituição. Nós temos que ser obedientes, né? Respeitar as autoridades. Mas essa lei que ele fala é a lei que ele mesmo instituiu, a sua própria lei, lá através de Moisés. Não se engane, ele não está falando da lei dos homens. Você pode ver isso em Mateus 5,18. Jesus nos amou primeiro e, por amor, se entregou. 1 Pedro, eu vou abrir aqui no meu aplicativo, que para mim é mais fácil, mais rápido, né? 1 Pedro 2,24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Vocês andavam em trevas, mas agora vocês viram uma grande luz. E essa luz tem que nos dirigir. Essa luz, ela tem que nos alcançar. Jesus, ele derrotou o medo da morte. Em Hebreus, capítulo 10, você vai ler o capítulo. Jesus é fiel. Ele é fiel aos seus ensinamentos. Daí fala, Jesus é fiel a mim. Não é que Jesus é fiel a mim. Jesus é amor, então ele é fiel ao amor que ele tem por mim. Ele é fiel ao amor que ele tem por mim. Jesus é fiel à justiça. Jesus é fiel àquilo que ele ensinou. Jesus é fiel. Em Hebreus 10, 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele Jesus que prometeu é fiel. Ele é fiel nas suas promessas. Eu tenho um desejo, porque Deus é fiel a mim, Ele vai satisfazer o meu desejo. Vocês têm que estar dentro do propósito de Deus para viver essa fidelidade. Aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Consideremos uns aos outros para quê? Para incentivarmos a violência? Para incentivarmos as reclamações, a maledicência, para incentivarmos a tristeza, a pessoa está para baixo, você vai lá e conta um caso mais triste ainda, a pessoa fica mais para baixo, para incentivarmos ao amor e às boas obras. Boas obras não nos salvam, mas Jesus, ele tinha boas obras e nós temos que ter boas obras. Elas nos identificam. Uma identificação de cristão é o amor e as boas obras. Um cristão, ele não pode ter más obras. Uma árvore boa não pode dar um fruto ruim. E uma árvore ruim não tem capacidade de dar um fruto bom. As boas obras, elas têm que nos acompanhar. Devemos manter a esperança. Hebreus 10, 25. Não deixemos. Isso está difícil hoje. Está muito difícil. Porque muitos se apegam tanto aos protocolos e têm tanto medo. E eu vou ler para vocês por que está difícil. O que está em Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunirmos como igreja,
segundo o costume de alguns. Alguns têm se acostumado. Eu vou ser crente em casa. Eu não preciso de igreja. As igrejas são cheias de problemas, são mesmo, porque elas são compostas por homens e nós somos cheios de problemas. Mas a igreja é a noiva de Cristo, é onde somos lapidados, onde somos tratados. É o corpo desse Cristo. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Procuremos nos encorajar uns aos outros. Eu vou para Isaías, de novo. Agora eu vou para Isaías 40, 31. Você está reclamando, você está sem forças, você está embaraçado, você está se esquecendo desses ensinamentos de Jesus, você está se esquecendo de quem você é, você está perdendo a sua identidade no meio de todo esse caos. Muitas coisas aconteceram, mas eu vou dizer algo para você. Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você está cansado? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Vou trazer isso para o Novo Testamento. Mateus 11, 22. Mateus 11, 28, perdão. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A situação é difícil. Há motivos para muitas reclamações, mas nós temos para quem correr. Nós temos para quem irmos. E Ele, se estamos sobrecarregados, Ele nos dará descanso. E Ele nos dará vitória. E Ele renova as nossas forças. E com Ele na nossa vida, nós voaremos alto como águias. Nós vamos correr e não vamos ficar exaustos, embaraçados, reclamando. Nós vamos andar, nós vamos continuar, nós vamos perseverar e nós não vamos nos cansar, porque o Senhor, Jesus Cristo, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa força, Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa justiça, que ela não está depositada em homens, mas está depositada nele. Quero dizer para você, apegue-se com Jesus. Ele pode te dar alívio das suas reclamações. Ele não está surdo. Ele continua vivo. Fale com Ele, ore, busque direção de Deus nos seus problemas. E Ele trará descanso para a sua alma. E Ele vai te tirar desse embaraço que você se encontra. Deus te abençoe. Aguardamos você aqui nos domingos, pela manhã às 10 horas. Deus é maravilhoso, tem feito coisas maravilhosas no nosso meio. Temos muitos milagres para contar e para contabilizar. Deus abençoe ricamente a sua vida e boa noite.